Olá, alunos da segunda série do médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. O tema de hoje é a mutação gênica. Esse assunto está no seu livro 1, na frente 2, o módulo 7. Vamos começar a aula então. Alguns conceitos são importantes nessa aula e a gente tem que saber o que é de fato a mutação gênica, né? A mutação é uma mudança na estrutura do gene, lá no DNA. Consiste numa alteração na sequência de bases do DNA devido a um erro que ocorreu lá na replicação, quando o DNA está fazendo cópias dele mesmo, né? Na replicação semiconservativa. A mutação ela pode alterar uma característica do organismo, tá? Então, ela altera a sequência de bases no DNA durante o processo de replicação, alterando assim uma característica do organismo. Então, aqui nós temos como exemplo a molécula original de DNA, sem a mutação, ela vai conferir essas informações à molécula de RNA mensageiro. Nós vamos ter lá na hemácia esse aminoácido, glutamato. E a hemácia vai ter sua forma normal, discoide. Devido à mutação durante a replicação, houve alteração na sequência de bases no DNA. O RNA mensageiro, consequentemente, foi alterado. E ao invés do aminoácido glutamato, nós teremos agora a valina nas hemácias. Isso faz com que a hemácia fique em formato de foice, conferindo uma doença que nós chamamos de anemia falciforme. Bom, mas a mutação ela é extremamente importante nos organismos, uma vez que elas promovem a evolução biológica. Ela é extremamente importante, um fator evolutivo extremamente importante, né? Então, ela vai atuar alterando as características nos organismos, né? Produzindo novas características. Isso aumenta a variabilidade, a diversidade entre os organismos, e o meio ambiente vai selecionar as características que são favoráveis, tá? Então, uma mutação ela pode ser benéfica para um ambiente e desfavorável para outro ambiente, ok? Então, aqui nós temos um exemplo dessa população aqui, surge uma novidade, uma característica nova, um indivíduo com novas características, tá? Ele apresenta característica favorável ao crescimento, à reprodução, ao desenvolvimento no ambiente, e a gente percebe que em 2 ele começa a gerar novos descendentes, tá? Aumentar em número. Em 3, o mutante ele já predomina em relação aos outros indivíduos. E em 4, a gente percebe que ele tomou conta, por assim dizer, do ambiente, né? Em relação aos indivíduos que já existiam, ok? Então, esse mutante adquiriu uma característica favorável ao ambiente. Bom, nesse diagrama a gente consegue perceber o seguinte: a mutação e a recombinação gênica fazem com que surja variabilidade entre os indivíduos. O meio ambiente vai selecionar a característica favorável e vai surgir uma adaptação, uma característica que permite que o ser continue sobrevivendo naquele ambiente específico. Mutam nada mais é do que a unidade de mutação representada pela menor porção do gene, que ao ser alterado provoca uma mutação, tá? Então o mútuo ele envolve apenas a mudança de base de um nucleotídeo, é a unidade de mutação, a menor porção do gene. Nós temos 3 tipos de mutações, tá? 3 tipos de mutações que vão alterar a sequência de bases no DNA, no gene. A gente vai ver uma por uma agora, tá? O primeiro tipo é a substituição. Consiste na substituição de uma base por outra, conforme nós podemos observar aí na figura representada, tá? O outro tipo é a deleção. Nada mais é do que a perda de bases, conforme a gente pode ver na figura aí na tela, tá? Então, nesse caso, na cadeia de baixo, na cadeia inferior, a adenina ela foi suprimida, ela foi deletada. Esse é o tipo de mutação que nós denominamos de deleção. O outro tipo é a inserção. É a colocação de uma ou mais nucleotídeos numa cadeia de DNA, conforme nós podemos observar na figura, tá?
Então, existem esses três tipos de mutação: substituição, deleção e inserção. Bom, as mutações somáticas, elas ocorrem nas células somáticas, que são aquelas células que constituem o indivíduo, tá? E elas podem alterar uma característica do organismo, mas elas não vão ser transmitidas aos seus descendentes. Já as mutações germinativas, elas podem ser transmitidas aos descendentes, uma vez que elas estão presentes nas células que dão origem aos gametas, né? E elas são importantes para a variabilidade genética e a evolução dos organismos, visto que nós vimos que a mutação é um fator evolutivo. Nós vimos que o código genético é degenerado, ou seja, ele é repetitivo, né? Ele é redundante. Então, a degeneração do código genético vai constituir para o organismo uma proteção contra a mutação, uma vez que o novo códon, né, pode codificar o mesmo aminoácido, e assim não vai alterar a proteína e, consequentemente, a característica do organismo. Então, o fato do código genético ser repetitivo, redundante, nos protege contra a mutação lá durante a replicação. Existem alguns agentes mutagênicos, tá? Que vão promover, então, alteração de sequências de bases no DNA. As mutações podem ser espontâneas, quando elas são determinadas por alterações químicas nas bases, mas elas também podem ser induzidas, quando elas sofrem a ação de agentes físicos e químicos. Entre os agentes físicos, nós temos a radioatividade, o raio-x, né? E como agentes químicos, nós temos aí o bromo-uracil. Lembrando que a radioatividade ela é bem perigosa em relação também a produzir células que vão fazer parte de tecidos tumorais, neoplásicos, tá bom? Então a gente tem que se proteger contra a radioatividade, contra o raio-x. Sobre esse agente químico, o bromo-uracil, vou mostrar aqui para vocês o que ele pode fazer, tá? Então, como agentes químicos, aparecem os análogos de bases, substâncias que têm estruturas moleculares semelhantes às bases do DNA, e, se presentes, podem ser incorporadas durante a replicação lá semiconservativa do DNA. Assim, né, o bromo-uracil é quase igual à timina, ele é muito semelhante à base nitrogenada timina, e ele pode substituí-la na replicação do DNA. Mas, diferentemente da timina, né, o bromo-uracil ele pareia com a guanina e não com a adenina. Então, ao invés de se parear com a adenina, o bromo-uracil vai se parear com a guanina, produzindo uma mutação do tipo transição. Então, a gente vai ter substituição de A com T por G com C. Tá? Para mostrar para vocês que existem formas das proteínas, né? A estrutura primária é a sequência de aminoácidos, a estrutura secundária, esse arranjo espacial, a proteína começa a ter uma conformação mais 3D, e isso se confirma na estrutura terciária e quaternária. Vale lembrar que a forma da proteína determina a sua função. E a mudança da forma resultante de mutações no gene causa mudança na função, e a proteína ela pode se tornar disfuncional, não exercer aquela função que lhe é devida devido a essa mutação, ok? Então, aqui um resumo do que nós vimos. Nós vimos o conceito de mutação, que é a alteração na sequência de bases no gene, no DNA. Vimos que ela é importante para a variabilidade genética e é um fator evolutivo, ok? Vimos que o múton é a unidade de mutação e vimos três tipos básicos de mutação: a substituição, que é a troca de uma base por outra; a deleção, que é a perda de base; a inserção, que é a introdução de bases. Nós vimos que as mutações nas células somáticas não são transmitidas aos descendentes, mas as germinativas sim, uma vez que elas ocorrem nas células que vão originar os gametas. Vimos que o fato do código genético ser degenerado é uma proteção contra a mutação. E trabalhamos também alguns agentes mutagênicos, sejam físicos, como as radiações, ou químicos, como análogos de base, que é o bromo-uracil, por exemplo. Agora a gente vai fazer algumas questões do Enem para poder concretizar esse conteúdo aí, tá? A questão diz o seguinte: em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raio-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia.
Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à exposição anterior da mãe à radiação. Bom, nós vimos que raio-x, né, radiação, é um fator físico que pode provocar a mutação, ok? E foi verificado que o fato dessa mulher gestante ter sido exposta ao raio-x, o filho nasceu com uma grave anemia. Isso sugere no texto que houve uma mutação aí nas células aí da mãe, né? E passou isso para o filho, ok? O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança? Bom, nós vimos que somente as células gaméticas germinativas é que podem transmitir as mutações, as somáticas não. Logo, a melhor resposta é letra C. A célula gamética materna, que foi fecundada, sofreu uma mutação. Então, a mulher foi exposta a raio-x, sofreu uma mutação nas suas células gaméticas, posteriormente ela engravidou, então ela passou, através das células gaméticas, essa mutação para o seu filho, e ele teve uma grave anemia. Resposta letra C. A próxima questão diz o seguinte: os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele. Tá? Então, ele vai tratar aqui no texto sobre mutação oriunda de radiação, de raio-x, ok? Por exemplo. Segundo o texto, o indivíduo irradiado, por uma fonte radioativa é exposto ao risco de... Nós vimos que a radiação é um fator físico que promove, né, que pode promover a mutação. Logo, a melhor resposta seria a letra D, sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer, uma vez que essa mutação pode fazer com que ocorra alteração no ciclo mitótico dessas células. Então, resposta letra D. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço. Vou deixar aqui para vocês uma sugestão de filme, tá? Tá na Netflix, Aniquilação, e trata um pouquinho desse assunto, mutação e seleção aí pelo ambiente, tá? Grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.